Olá, minha amiga. Eu sou Bianca Barbosa e utilizei 2 oráculos e um tarô para retirar uma mensagem para você. Eu espero que você goste, que essa mensagem seja a luz no seu caminho. Mas antes de falarmos sobre a mensagem, nós vamos fazer um breve exercício de relaxamento. E eu peço a você que após o exercício de relaxamento, você abra os olhos e escolha uma imagem. Cada imagem representa um grupo de cartas. Essas cartas têm uma mensagem para você. Eu peço a você que não escolha a imagem mais bonita. Escolha a imagem que te chamar a atenção. É esse que tem que ser o seu pensamento. Ao abrir os olhos, qual é a imagem que você não consegue retirar os olhos? Qual é a imagem que parece que tem um imã que atrai você? É assim que tem que ser. Não é para a gente escolher racionalmente. É abrir os olhos e imediatamente decidir qual é a imagem. Ok? Bom, então vamos começar agora com o nosso breve exercício de relaxamento. Se possível, esteja sentada com os pés apoiados no chão, a coluna reta, mas também confortável, né? Você pode estar encostada se você quiser. Coloque as suas mãos em cima das pernas, as palmas das mãos viradas para o céu. E nós vamos começar a respirar. Uma respiração profunda. Você vai puxar o ar pelo nariz e vai encher bem a sua barriga de ar. Vai prender o ar contando de 1 a 3 e depois vai soltar o ar pela boca. Pode fazer barulho. E quando você soltar o ar, a sua barriga tem que encolher. Mas encolher mesmo, como se o seu umbigo fosse grudar lá nas costas. Ok? Então vamos começar? Puxa o ar pelo nariz. Prendeu. 1, 2, 3. Solta o ar pela boca. E puxa o ar pelo nariz, enchendo bem a barriga de ar. Prende o ar. 1, 2, 3. E solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz. Prende o ar. 1, 2, 3. E solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz. Prendeu. 1, 2, 3. Solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz. Prende. 1, 2, 3 e solta pela boca. E puxa o ar pelo nariz. Prendeu. 1, 2, 3 e solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz. Prendeu. 1, 2, 3 e solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz. Prendeu. 1, 2, 3 e solta pela boca. Normaliza a sua respiração. E agora você vai começar a esfregar as palmas das mãos. Esfrega bem as palmas das mãos. Você vai começar a fazer uma massagem no seu rosto.
fazendo movimentos circulares. Vai massagear a testa, as têmporas, as bochechas, o seu nariz, o queixo, o buço. Massageie a sua boca. Massageie o seu pescoço, nuca, orelhas, cabeça, couro cabeludo. Massageie. Agradeça pelo seu rosto, pelo seu corpo. Continue massageando. Massageie os olhos com muita delicadeza. Sobrancelhas. Quando você quiser, pode abrir os olhos vagarosamente. E a primeira imagem que te chamar a atenção vai ser a que você vai escolher. Eu vou deixar na descrição do vídeo a minutagem de cada mensagem e é só você clicar para ir direto para a sua mensagem. Quando quiser, pode abrir os olhos. Olá, minha amiga! Essa mensagem é para você que escolheu a imagem número 1. Mas antes de falarmos sobre a mensagem, é importante lembrar que os oráculos e os tarôs, eles não mostram uma verdade absoluta. Você tem o livre-arbítrio, você é a dona da sua história, é você quem escolhe e quem constrói os seus caminhos. Os oráculos e os tarôs são utilizados aqui como uma ferramenta de aconselhamento. Pegue o que for necessário para você, pegue o que fizer sentido e libere para o universo aquilo que não fizer sentido. E eu peço a você que compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem para que essa mensagem alcance cada vez mais pessoas. A mensagem foi tirada para um coletivo, então é necessário ter bom senso na hora de fazer as decisões, ok? E então, vamos para a mensagem. Minha amiga, no oráculo das deusas, apareceu aqui a carta da deusa Minerva, que ela fala sobre crenças. E a deusa Minerva, ela fala para você o seguinte, que está na hora de você examinar as suas crenças e mudá-las, se elas não alimentam a sua totalidade. Essa deusa te faz uma pergunta. Como pensamentos velhos, desgastados, insalubres estão minando a sua vida, a sua energia e a sua felicidade? Essa é uma pergunta que ela faz para você examinar. Examinar aí os seus pensamentos, esses pensamentos velhos que estão acompanhando você há muito tempo, que estão desgastados, insalubres, e que ao invés de te auxiliar, eles na verdade estão minando a sua vida, minando a sua energia, a sua felicidade. Ela faz também uma outra pergunta para você refletir. Você acredita no que as outras pessoas pensam e ou dizem a seu respeito? Você está se olhando muito através da opinião alheia? Você está baseando a sua vida no que as pessoas estão dizendo sobre você? Ou você está conseguindo enxergar quem você realmente é? Como anda a sua vida a partir desse olhar do outro? Você sempre aceita esse olhar do outro?
Ou você consegue fazer essa distinção do que é do outro e do que é verdadeiramente seu? A deusa continua fazendo mais uma pergunta para você. Você ainda está rodando a fita de mensagens negativas que seus pais ou as pessoas que tomavam conta de você lhe deram quando era criança? Sabe aquilo que falaram para a gente quando a gente era criança e que nos magoou e que vira e mexe vem na nossa cabeça, que vira e mexe ainda toca em um local desconfortável e triste? Isso ainda está aí rodando na sua cabeça? Isso ainda está te incomodando? Isso ainda tem um grande peso sobre você? Ou então, algo que falaram sobre você e que você leva isso adiante sem realmente refletir se isso é realmente verdade ou não? Por exemplo, fulana é muito boazinha. Muitas vezes a gente ouve isso quando a gente é criança, né? Fulana é muito boazinha, fulana é muito obediente. E a gente se sente feliz quando a gente é criança de ouvir isso, porque a gente está sendo aceita, né? A gente aceita isso como um elogio, né? Eu sou boa, eu sou obediente. E a gente às vezes acaba carregando isso no decorrer da nossa vida. Até que ponto ser obediente, ser sempre obediente, ser sempre boazinha, faz bem pra gente? Porque a gente sabe muito bem que na vida a gente precisa muitas vezes desobedecer. A gente precisa muitas vezes afrontar. E o fato de você afrontar, de você ir contra uma ideia, não significa que você é má. Significa que você está lutando pelos seus direitos. Ser sempre a boazinha pode estar fazendo você se afastar de quem você realmente é, valorizando sempre a visão alheia, a opinião alheia, cedendo sempre para o outro e nunca cuidando de você. Existe essa crença aí dentro de você da boazinha? Ou ao contrário, aquela criança que sempre soube o que quer e sempre foi muito curiosa e sempre desafiou os adultos que estavam em volta? Ouve algo do tipo: fulana é muito teimosa. Olha só como é que ela é. Desse jeito, ela não vai dar em nada. A vida dela vai ser muito complicada dessa forma. Olha, ela é desobediente. Ela é má, ela é uma criança má. Ela não tem mais jeito. E aí a gente vai alimentando isso no decorrer da nossa vida. E em algum momento a gente percebe que mesmo ainda na fase adulta, essas frases ressoam na nossa cabeça. Uma outra frase que eu já ouvi algumas mulheres falando é: quando eu era criança apanhei muito porque eu era desobediente. Eu merecia apanhar. Será mesmo que você era desobediente? Ou será que os adultos que estavam à sua volta é que não sabiam lidar com a sua curiosidade, com a sua energia? Será que os adultos que estavam à sua volta é que não sabiam conversar com você, compreender o que você queria? E aí você leva essa frase na sua vida inteira, achando que você merece apanhar da vida se você desobedecer? Será que frases assim ainda ressoam na sua cabeça? E a deusa continua perguntando para você: você acredita no pior sobre si mesma ou no melhor? Suas crenças são rígidas demais para permitir e apoiar a sua evolução? A deusa Minerva faz um convite para você analisar profundamente as suas crenças, analisar profundamente o que disseram para você na sua infância, na sua adolescência. Ela pede para que você desconfie do que te disseram sobre você mesma na sua infância e na sua adolescência. Ela pede para que você se olhe hoje e perceba no que você ainda está acreditando sobre si mesma,
no que te disseram e que você ainda acredita e é mentira. No que te disseram e você acredita e é verdade. Ela pede para você se olhar com totalidade, se livrando dos olhares dos outros, dos pensamentos dos outros. Ela pede para você se perceber como um ser único e maravilhoso. E ela segue te dizendo: todos nascemos com uma história. Se vamos viver a história com que nascemos, ou criar uma história que alimente tudo o que queremos ser, é uma escolha nossa. Então a deusa Minerva está botando aqui para você, na sua mão, um caminho de escolha, dizendo que sim, nós temos uma história. Nós nascemos com essa história, nós carregamos a história da nossa família, mas que nós também temos o direito, que nós podemos criar uma nova história, de que a gente não precisa ficar acorrentada à história da nossa família, nós não precisamos ficar acorrentada ao que disseram pra gente, ao que disseram que nós éramos, não precisamos ficar acorrentadas ao que fizeram com a gente. É difícil, minha amiga, eu sei. É muito difícil a gente sair dessa situação. É muito difícil, às vezes, a gente conseguir enxergar o que falaram pra gente e não é verdade. Mas existe um caminho de escolha, e isso é maravilhoso. A deusa Minerva diz que a totalidade é cultivada quando você se vê em todos os seus aspectos, tanto os sombrios como os luminosos, e escolhe as suas crenças para que sirvam ao seu mais alto benefício. A segunda carta que eu retirei foi a carta do tarô, e as cartas sempre me surpreendem. Caiu aqui a carta O Hierofante. O Hierofante fala para você que as opiniões alheias estão pesando demais sobre as suas decisões e os valores sociais tradicionais estão paralisando as suas ideias e os seus ideais. Então esse arcano, ele está te advertindo para o perigo de você ficar aprisionada em um círculo de regras e de ideias que te limitam ao invés de te auxiliarem. E essa carta faz um alerta. Ela diz para você o seguinte, que a evolução normalmente requer alguma transgressão. O Hierofante está pedindo aqui para que você tenha coragem, minha amiga, para transgredir o que for necessário, para que você possa evoluir. E o Hierofante te diz aqui para você seguir o seu coração, para você fazer o que for o mais lógico para você. E para complementar esse jogo, nós temos aqui a carta cinza, que é a carta dos oráculos dos acordos espirituais, que traz uma mensagem que complementa o que o Hierofante fala para você. Essa carta diz o seguinte: acredite na força que brota do seu coração. Acredite aí nesse desejo, nessa vontade que está dentro de você. E que às vezes você está até com vergonha dessa vontade que está falando alto aí dentro de você. Você está tentando abafar. Porque você não acredita que você vai conseguir. Que você acha que é um absurdo esse seu sonho, esse seu desejo. Porque quando você pensa nisso daí, que você tanto deseja, que tanto você quer, vem ao mesmo tempo aquela frase, aquela fala que te falaram lá na infância e que não está te ajudando em nada, está apenas te limitando, está fazendo você não acreditar na força que você tem, está fazendo você não acreditar nos seus desejos mais íntimos, mas são esses desejos aí que falam quem você é, que mostram a vida que você quer levar, os caminhos que você quer seguir. Então, minha amiga, tá na hora de rever essas crenças. Por mais que doa, por mais que sangre, por mais que te maltrate,
Reveja as suas crenças. Acredite em você e siga os seus desejos mais íntimos. Siga essa força que tem aí dentro. Minha amiga, se tiver difícil olhar para essas crenças, se tiver difícil fazer as mudanças que são necessárias, eu recomendo a você: procure atendimento psicológico. Procure alguém que possa te auxiliar nessa revolução. Caso você não possa procurar atendimento psicológico ou não queira, procure alguém de confiança, uma amiga, alguém da sua família, alguém que possa te auxiliar nesse momento complicado. Mas acredite em você, tenha força, tenha fé, tenha coragem e siga o caminho da revolução. Olá, minha amiga! Essa mensagem é para você que escolheu a imagem número 2. Mas antes de falarmos sobre a mensagem, é importante a gente lembrar que os oráculos e os tarôs, eles não mostram uma verdade absoluta. É você que escolhe o seu caminho, você tem o livre-arbítrio, é você quem constrói a sua história. Os oráculos e os tarôs aqui são utilizados como uma ferramenta de aconselhamento. Então, é importante a gente utilizar o bom senso para fazer as nossas decisões e mudanças necessárias. Lembrando que essa é uma mensagem coletiva. Então, minha amiga, pegue o que fizer sentido para você. O que não fizer sentido, jogue para o universo. E eu peço a você que compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, para essa mensagem chegar a quem está precisando ouvi-la. E então vamos para a mensagem. Essa mensagem aqui que representa a imagem número 2. Eu senti uma energia muito forte quando eu estava retirando as cartas desse jogo. E agora eu estou entendendo o porquê, né? Você que escolheu aqui essa imagem, né? O jogo mostra, minha amiga, que você está passando por uma transformação inesperada na sua vida. Saiu aqui no tarô a carta A Torre. E essa carta, minha amiga, anuncia um acontecimento que pode estar sendo traumático e inesperado para você. Né? Algo que vem de fora e atinge aquilo que você estava considerando como um alicerce na sua vida. Algo que está causando um abalo total. Um abalo na forma de você ver o mundo, de você agir em relação às coisas que te rodeiam. Né? O que está acontecendo com você, amiga? Você, por acaso, perdeu o emprego de forma inesperada? Por acaso, um relacionamento amoroso que você tinha acabou? E você não esperava, descobriu de repente uma traição de alguém, ou a pessoa foi embora da sua vida. Você rompeu um elo com alguém da sua família. Aconteceu uma morte de alguém importante na sua vida. Essa carta, ela mostra uma mudança de algo que você não esperava, né? É uma ruptura que você foi obrigada a fazer. Você não fez por sua escolha. A vida te colocou nesse caminho de ruptura, sem você querer. Aqui mostra que foi uma ruptura muito rápida e que não há nada que você possa fazer para impedir esse acontecimento. Né? Então, essa carta, apesar dela trazer essa mensagem, né, de que algo que a gente não queria estar acontecendo, ela mostra também que, apesar desse processo ser angustiante, depois vai te trazer alívio. Depois, essa ruptura vai te trazer alívio, porque na hora que a situação está acontecendo, como está acontecendo agora contigo, a gente acha que é um grande sofrimento, né? É um grande sofrimento perder um emprego, sim. É um grande sofrimento perder um namorado, sim.
É um grande sofrimento a gente receber um diagnóstico que a gente não estava esperando, é sim. Mas com a passagem do tempo, você vai perceber que foi um livramento, que foi uma libertação. Conforme o tempo for passando, você vai perceber que aquele trabalho que você tinha, ele na verdade ele estava te trazendo mais sofrimento do que felicidade. Que a forma com que você estava trabalhando não estava sendo boa para a sua saúde. Aquele trabalho estava te sugando muito, né? Com a passagem do tempo, você vai perceber que aquele relacionamento amoroso que você estava, na verdade, era um relacionamento abusivo. Talvez você vá perceber que aquele relacionamento amoroso estava confundindo você, estava fazendo você esquecer quem você era, estava te trazendo muito mais limitação do que liberdade. Com a passagem do tempo, você vai perceber que aquele diagnóstico não favorável que você recebeu agora levou você para um caminho de autocuidado, para um caminho de amor maior pelo seu corpo, pela sua saúde. Levou você para um caminho de valorizar mais a sua vida. Com a passagem do tempo, você vai perceber que esse momento que você está vivendo, que isso que saiu da sua vida, essa ruptura, foi uma libertação. Essa carta, ela pede para que você procure pensar que você está vivendo uma possibilidade de recomeçar de uma forma melhor. Essa carta ela está dizendo que isso que você está vivendo agora é um choque, sim, mas que vai levar você ao progresso, ao crescimento interior, que é o término de uma etapa para você dar início a uma nova etapa, e que é a hora de você buscar a sua transformação, é a hora de você reconstruir. Essa carta pede para que você procure entender que tudo na vida são lições. Lições boas ou ruins, mas que são lições para o nosso crescimento, né? Se você tiver que perdoar alguém, perdoe. Eu sei que não é fácil a gente perdoar. E o que é o perdoar? O perdoar é você esquecer para sempre, né? É você ficar ali amiga da pessoa que te feriu, né? Coladinha do lado. Não é nada disso, né? O perdão, ele vem aos poucos. Ele precisa que a gente libere a nossa dor. Ele precisa que a gente se liberte daquela situação, né? O perdoar é a gente um dia conseguir se lembrar daquilo que a gente viveu sem nos fazer tão mal. Não é o esquecer, é a gente não se sentir tão ferida e tão atingida com aquilo que alguém fez com a gente, com aquilo que aconteceu. Perdoar existe tempo, perdoar existe paciência, mas o perdoar, ele precisa de desapego. Muitas vezes a gente tá com vontade mesmo de se vingar, né? Mas compreenda a energia que você vai gastar se vingando. Será que vai realmente valer a pena você desperdiçar tanta energia assim? Ou vai ser melhor, mais útil, você pegar toda essa energia que você tem, que você está sentindo agora, esse desejo de vingança, e começar uma reconstrução, uma transformação, um reinício, um novo caminho. Então essa carta pede para que você aceite esse passado e siga sem ter medo do futuro, sem ter medo de desagradar outras pessoas. Procure o caminho da mudança e entenda que nada na vida é totalmente seguro. A nossa vida não é uma linha reta, ela é uma linha cheia de curvas, de altos e baixos, e as mudanças, elas são necessárias e elas acontecem mesmo a gente não querendo. E a carta cinza
a carta dos acordos espirituais, ela vem complementando essa carta do tarô. Ela vem dizendo para você que quando a vida fica bagunçada, é sinal de que ela está entrando em um processo de organização, de alinhamento com o seu propósito. Então, você está achando que a sua vida está bagunçada agora? Talvez ela estivesse bagunçada antes desse acontecimento. Por exemplo, às vezes você está tentando se readaptar a uma vida de solteira. Você estava num casamento de anos, às vezes, né? Ou você estava num namoro, num noivado, um relacionamento aí que já tinha bastante tempo. E agora tudo terminou e parece que sua vida está de pernas para o ar. Mas parece que só agora você está realmente conhecendo aquela pessoa que estava junto com você há tanto tempo. Você começa a perceber que aquela vida que você levava não era uma vida verdadeira ao lado daquela pessoa. Talvez aquela vida era uma farsa. Talvez aquela pessoa te enganou muito. E antes é que estava bagunçada. Agora, longe dessa pessoa, a sua vida vai começar a entrar no eixo, né? A sua vida podia estar bagunçada naquela época que você estava no emprego, naquele emprego que você foi demitida. Ela estava bagunçada porque aquele emprego estava te sugando demais, você não conseguia nem dormir direito, você mal conseguia comer, você mal conseguia ir ao banheiro durante o dia. Uma dedicação exclusiva e plena, às vezes até no final de semana, sem descanso. Você está desempregada agora e eu imagino como deve estar sendo difícil. E é horrível a gente ficar desempregado. A gente precisa de dinheiro. A gente precisa ocupar a nossa mente. A gente precisa se sentir útil. Mas com o passar do tempo você vai perceber que aquela vida que você tinha naquele emprego é que estava bagunçada. Você vai começar a perceber que aquela vida não era sadia. Que agora a sua vida está entrando no eixo. Que agora é o momento de você reconstruir uma nova vida. Às vezes você recebeu um diagnóstico que você está com diabetes, por exemplo. E aí agora você vai começar a olhar melhor para o seu corpo, para a sua saúde, para a sua alimentação. Agora você vai procurar uma alimentação mais regrada, mais saudável. Agora você vai procurar fazer exercício físico. Agora você vai ter uma vida mais saudável. E aí você vai perceber que, embora você esteja com diagnósticos dessa doença, antes a sua vida estava bagunçada, porque você se alimentava de qualquer forma, porque você não fazia exercício físico, porque você não tinha uma rotina. E aí vem essa doença para colocar a sua vida nos eixos, né? Então a carta cinza fala que quando a vida fica bagunçada, é sinal de que ela está entrando em um processo de organização, de alinhamento com o seu propósito. E minha amiga, toda essa mudança, todo esse processo, toda essa reviravolta que está acontecendo na sua vida, ela está trazendo para você raiva? Ela está trazendo para você o sentimento de ódio? Porque aqui na carta dos oráculos das deusas, caiu aqui a deusa que representa a raiva, representa o ódio. E essa carta aqui, essa deusa, ela pergunta: a raiva sua ou de outra pessoa faz com que você se sinta mal? Essa deusa pergunta se você teme a raiva porque lhe ensinaram que não é bonito ter esse sentimento. Ela está perguntando para você também se você acredita que é feio expressar a sua raiva. Ela está dizendo perguntando se você reprimiu ou desligou-se da raiva a tal ponto que agora está difícil de expressá-la. E ela diz que talvez você tenha passado da raiva para o ódio, que o ódio é raiva acumulada, raiva fora de controle. Preste bem atenção, minha amiga. Esse sentimento da raiva e do ódio, muitas vezes na nossa sociedade,
é um sentimento que não é visto com bons olhos. Mas pense bem, todos os sentimentos são bons, não existe sentimento ruim. É óbvio que esses sentimentos em demasia, eles acabam sim, né, trazendo malefícios para a gente. Mas preste bem atenção, a raiva muitas vezes ela nos traz movimento. Você está com raiva e você quer então mudar aquela situação. A raiva pode trazer um movimento para você, pode te tirar de um estado de paralisia que essa situação está causando. Não tenha medo de expressar a sua raiva. Aceite esse sentimento. Não tenha medo de sentir raiva. E a deusa fala que pode ser que você esteja em ebulição o tempo todo e não saiba como tirar a panela do fogo. A deusa diz que a raiva faz parte da nossa força como mulheres e pede para que você não desperdice a sua raiva, para que você aprenda a expressá-la de modo que ela possa ser ouvida. Aprenda a transformá-la de modo que ela te fortaleça e lhe dê energia. O caminho para a sua totalidade será mais vital quando você fizer da raiva a sua aliada, porque essa raiva pode trazer a força que você está precisando para fazer a mudança necessária na sua vida. Aceite esse sentimento, aceite esse momento de mudança e tenha fé que ele vai passar, que em breve você vai conseguir se reconstruir, construir uma nova história para você. Minha amiga, se tiver difícil passar por essa situação sozinha, procure auxílio psicológico. Procure auxílio de uma amiga, de alguém da sua família. Peça ajuda. Não passe por essa situação sozinha. Peça auxílio. Tenha fé, tenha coragem e acredite. Esse momento vai passar e novos momentos, bons momentos virão. Tenha uma boa semana. Tenha fé, amiga. Tenha coragem. Olá, minha amiga. Essa mensagem é para você que escolheu a imagem número 3. Mas antes de falarmos sobre a mensagem, é importante a gente lembrar que os oráculos, os tarôs, eles não mostram uma verdade absoluta. Você é a dona da sua história, você é a dona dos seus caminhos. É você quem escolhe e quem constrói os seus caminhos. Os oráculos e os tarôs estão aqui apenas como uma ferramenta de aconselhamento. E essa mensagem foi retirada para um coletivo. Então, antes de tomar qualquer decisão, é necessário ter bom senso. Acolha e reflita sobre o que fizer sentido para você nessa mensagem. E aquilo que não fizer sentido, devolva para o universo. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo para que essas mensagens possam chegar a quem está precisando ouvi-la. E vamos para a mensagem. Minha amiga, vendo esse jogo aqui, eu entendo que você está saindo de um relacionamento amoroso. Seria isso? Você está saindo de um relacionamento amoroso que de repente te sufocou? Ou teve um final muito complicado que você não está conseguindo saber administrar? Ou ainda você terminou um relacionamento que não foi tão longo, mas anteriormente a esse você teve um outro relacionamento e você está entrando nos relacionamentos sem dar um espaço para você. Você por acaso está com medo de ficar sozinha? Você está engatando um namoro no outro, um relacionamento no outro, sem dar uma pausa
necessária para você respirar, para você refletir, para você se sentir bem consigo mesma, para você se conhecer mais. Esse jogo, ele me dá a impressão de que eu estou me conectando com alguém que está precisando dar uma pausa nos relacionamentos amorosos. Ou essa pessoa acabou de sair de uma relação muito conflitante, ou essa pessoa está engatando nos relacionamentos, engatando em um, depois em outro, sem ter brecha, sem ter espaço para experimentar o que é a vida de solteira, experimentar o que é estar sozinha, se conhecer e se perceber como alguém, uma mulher solteira, como alguém que está sozinha. Nesse jogo, saiu no oráculo das deusas a deusa Afrodite. E Afrodite está aqui com a sua dança de amor e ela te convida para você se deleitar, se aquecer e se alegrar com o amor por si mesma. Ela te faz algumas perguntas, minha amiga. Ela pergunta para você o seguinte: você passa o dia sem pensar nem dizer o quanto se ama? Você faz poucas coisas amorosas para si mesma? Ou você é mesquinha, mantendo-se numa dieta amorosa de fome? São essas perguntas que a Afrodite te faz. E ela continua: você atende às suas necessidades de modo amoroso e respeitoso? Ou você se critica por empacar na rotina que estabeleceu, por queixar-se do emprego que odeia, por deplorar o relacionamento que você suporta? Afrodite pede para você refletir sobre como você tem se tratado, minha amiga. Você tem se amado? Você tem curtido a sua presença? Você gosta de estar consigo mesma? E ela fala: agora está na hora de amar a si mesma. Afrodite diz que para amar outra pessoa, você precisa ser capaz de amar a si mesma. Amar os outros significa deixá-los ser exatamente do jeito que são. Significa testemunhar o que você e seus entes queridos são com amor, graça e satisfação. O espaço que damos aos outros depende de quanto espaço damos a nós mesmos. A totalidade é alcançada quando conseguimos oferecer espaço e paciência infinitos para nós mesmos primeiro, e então estendemos isso aos outros. Afrodite fala sobre amor próprio, sobre você se conhecer, sobre você gostar de si mesma antes de amar alguém, antes de entrar em um novo relacionamento. E essa carta aqui, ela foi complementada por outras 2 cartas. E nós temos aqui a carta do tarô, o Eremita. O Eremita, ele nos convida a investir no nosso autoconhecimento. Ele nos convida a saber ser só e a concluir que há tempo para tudo. Ele pede para que a gente se volte para a nossa individualidade, para a gente buscar a sabedoria dentro da gente. O Eremita nos pede tempo para parar e pensar. O Eremita está aqui pedindo a você, minha amiga, antes de você entrar em um relacionamento, pare, pense, invista em autoconhecimento. Comece a se amar, a se curtir, a se admirar, a admirar o seu próprio corpo, o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar. Aproveite a companhia das suas amigas, dos seus amigos. Aproveite a companhia da sua família. Tire tempo para fazer coisas que você gosta de fazer.
é muito difícil, algumas pessoas têm dificuldade de sair sozinha, de aproveitar o tempo para si mesma. Muitas vezes a gente fica viciado em ter sempre companhia. Às vezes parece que a gente tem medo da gente mesma. Às vezes parece que a gente tem medo de se autoconhecer. Mas o autoconhecimento é um caminho infinito e é um caminho lindo. Também é um caminho doloroso, porque a gente pode começar a olhar para questões que a gente não queria olhar, mas é necessário. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se valoriza, melhor ficam as nossas relações, os nossos relacionamentos. Então o eremita pede para você ter paciência, ter perseverança. Trabalhar, estudar, buscar a sabedoria verdadeira, a sabedoria interior, buscar esse autoconhecimento, minha amiga, buscar esse amor próprio que a deusa falou para você nas cartas. E em seguida nós temos aqui a carta cinza dos oráculos, dos acordos dos oráculos espirituais, dizendo que é preciso confiar na vida e nas pessoas. Erros do passado pertencem ao passado. Então, é necessário largar, é necessário deixar, é necessário se desapegar de alguém, desse passado, de uma situação que você viveu, e é hora de você construir, reconstruir novos caminhos, o caminho do amor próprio, o caminho da autovalorização. Minha amiga, se estiver sendo difícil para você fazer essa trajetória sozinha, peça ajuda. Procure atendimento psicológico. Se você não puder ou não quiser, peça ajuda a uma amiga querida. Peça ajuda de alguém da sua família. Mas pense, pondere, se ame. Procure entrar nesse caminho do autoconhecimento, do autoamor, da autovalorização. E eu espero que você tenha uma ótima semana.